uma excelente sexta-feira para você que se liga aqui no Sportnet, também no YouTube da Central do Timão. Eu sou o Leonardo Rodrigues, estou diretamente da Casa do Povo, né, o Química Arena, com meu parceiro Matheus Fernandes. Está mais próximo, hein? Tá chegando a cada hora. dia que passa vai ficando mais perto de Corinthians fazer a decisão, o último jogo da temporada, decidir o título da Copa do Brasil contra a equipe do Vasco da Gama no Maracanã. Vai ser lindo. E aí, será que o Corinthians vai ser tetra? Vai ser lindo. Será que o Vasco vai conseguir o seu segundo campeonato Não vai. de Copa do Brasil? Não vai. Se Deus quiser não, se Deus quiser o Corinthians sairá com o título neste domingo. Leozão estará presente, Rodrigão estará presente, Ciro, Vini, vixe, todo mundo da Central vai estar presente. O Thiagão, será que vai conseguir entrar pra dentro do estádio? Será que não vai conseguir? Fica aí a dúvida, hein? Mas ó, fato é que além dos nossos amigos da imprensa, também terão muitos torcedores. Nós vamos falar disso hoje no Jornal da Central, sobre a presença da fiel torcida no Maracanã para o jogo de domingo. Os Gaviões da Fiel, que convocaram uma mobilização, né, Léo, para apoiar o elenco na saída para a final do campeonato. Curitiba, que está interessado no volante Charles. E o Corinthians, que agora tem uma dívida a mais para incluir no seu, trevas, né? nas suas trevas, exatamente. Né? No seu orçamento, na sua gavetinha de dívidas, entrou mais uma. Mas vou te falar, nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais depois da vinheta. Turututu! Leozão, vamos começar pelas notícias, pela notícia ruim, na verdade, pra gente tirar da frente. Sim. E depois focarmos apenas no jogo na final da Copa do Brasil, que acontecerá domingo, se Deus quiser, com o título do Corinthians. Léo, o que aconteceu? O Corinthians foi condenado pela Justiça do Trabalho de São Paulo a pagar 11,3 milhões ao ex-zagueiro Gil. O Gil Balói faz parte da história do Corinthians, não tem o que fazer, apesar de o Corinthians ter sido acionado por ele na Justiça. Ele faz parte da nossa história, paciência. E, Léo, os valores são relacionados à primeira passagem dele lá em 2015 e também a direitos de imagens que não foram pagos entre julho e dezembro de 2023, né, naquela gestão do Duílio ainda. Além disso, tem 1,37 milhão em honorários advocatícios, desculpa. A justiça, né, a juíza, rejeitou a tentativa do Corinthians de adicionar isso no RCE, né, no regime centralizado de execuções. A juíza não permitiu e afirmou que a dívida tem natureza cognitiva. Né, o Gil defendeu o Corinthians, como vocês sabem, entre 2013 e 2015, depois retornou ao Corinthians em 2019, ficou até 2023 e tem essas pendências a serem recebidas. Léo, é complicado, né, irmão? Mais uma dívida estourando no meio do Corinthians de um transfer ban, por exemplo, mais uma dívida sendo colocada na gaveta aí de problemas do Corinthians. Não tem nem muito o que falar, né? O Corinthians tem que pagar. Foi combinado a pagar, tem que cumprir com suas obrigações. Já era pra ter sido executado esses pagamentos. Né? O Corinthians não pagou, a gente sabe como que é. Né? Então, assim, o Corinthians tem que pagar, não tem que questionar. É ídolo, isso, é aquilo, mas tem que pagar o cara. O cara tá certo. E o Gil tem valores a receber. Acho que até o próprio Cássio, antes da saída, tinha valores a receber. Eu acho que abriu mão pelo contrato, enfim, o próprio Fagner. Então, alguns ídolos do Corinthians da história recente aí tem algumas pendências com o clube, né? Exatamente. Então, assim, o Corinthians tem que acertar o quanto antes, porque isso aí pode virar um transfer ban. Exatamente. Né? Então, e a gente já tá passando um caso difícil, né? Já não pôde contratar essa temporada, contratou 2 reforços só do início do ano. Foi um, que foi o Angileri, e no meio da janela foi só o Vitinho, que veio de graça ainda. Então, assim, o Corinthians tem que se mexer logo pra conseguir derrubar o transfer ban e também pagar essa dívida com o zagueiro Gil. Perfeitamente. Corinthians, mais uma vez, me ajuda nós, aí. Né? Me ajuda aí. Irmão, você citou sobre contratações, o Corinthians ainda não está se mexendo muito por conta do transfer ban. Esse primeiro está se mexendo para tentar pagar o transfer ban. Mas depois vai pensar em contratações. Mas quem já está pensando são os outros clubes, tá? Eles já estão pensando, já estão olhando o mercado. E um deles é o Curitiba, que fez sondagem pelo volante Charles do Corinthians para a temporada de 2026. Tudo inicial, tá, Léo? Nada Estágio muito... inicial, né? Nada muito a fundo, só uma sondagem. Eles estão visando o planejamento deles de 2026, né? Já estão montando meio que ali o time deles e foi tudo em caráter exploratório, tá? Só pra ir avaliando as possibilidades. Certo. Com certeza também fizeram avaliações por outros jogadores de outros clubes, né? Então, enfim, eles buscaram informações sobre a situação contratual e valores do Charles, né? E o Corinthians afirmou que não pretende avançar com a negociação no momento, porque o foco tá na Copa do Brasil, mas quem sabe depois disso, né, futuramente o Corinthians ali em janeiro possa avançar de alguma forma. O Charles, vale lembrar, tem contrato com o Corinthians
até dezembro de 2028, né? E desde que ele voltou ao Brasil para o Corinthians, já soma 61 jogos com apenas 2 gols e uma assistência. O Charles é um volante mais de contenção, então tá tudo bem, né? Esses números menores em relação a gols e assistências. Léo, o que você acha? Charles deve sair, só se for por um bom valor. Não deve sair, já que o Corinthians ainda não pode contratar. O que você pensa? Eu vou mais nessa segunda opção aí, nessa linhagem ainda do transfer ban, né? A gente Sim. não pode... É claro que vai chegar propostas aí, pode ser que o Yuri saia, o Breno Bidon, pode ser que o Memphis saia, a gente não sabe chegar a proposta, né? Mas assim, olhando na questão do Charles, eu acho que eu seguraria o Charles, né? Porque justamente por essa questão aí de o Corinthians poder contratar, mas tem o Rian, mas tem o Bahia... Mas mesmo assim, precisamos ter um cara experiente, né? O Charles não é o cara que vai entrar e decidir os problemas do Corinthians, né? O Charles não tem esse poder de decidir. Fez um gol importante lá contra o Vitória, ajudou o Corinthians a escapar, entre aspas, do rebaixamento, como dizem as porcentagens, que até quando não tinha mais chance de cair, os matemáticos colocaram o Corinthians com chance de cair, né? Mas, enfim... Então acho que o Charles tem que ficar nesse primeiro momento. Aí se o Corinthians pagar o transfer ban, ver uma outra opção no mercado que seja melhor que o Charles, mano, o povo. Charles, o povo Charles, o povo Charles. E pra concluir o raciocínio, se o Corinthians achar que deve vender o Charles, depois pagar o transfer ban e trouxer um reforço à altura ou até jogando mais que o Charles, é válido. Ô, Tiagão, bota uma foto de um povo aí com o rosto do Charles, vai, por favor. É o povo, Charles, é o povo de Itaquera. O povo de Itaquera. Eu concordo com você, Leozão. Acho que o Corinthians precisa dar uma segurada em relação às saídas, a não ser que seja uma saída que vá resolver o nosso transfer ban. Exato. Por exemplo, se chegar uma proposta pro Gui, pro Breno, pro Yuri, pra quem quer que seja, que, vai resolver o transfer ban do Corinthians, aí eu já sou a favor de uma venda, porque eu acho que o Corinthians tá acima de tudo e de qualquer coisa, né? Então, gosto muito do Yuri, gosto muito do Gui, gosto muito do Breno, de todos eles, mas se o Corinthians receber uma proposta que seja boa pra nós, pro Corinthians, e boa também pro jogador, cara, tem que realizar a venda pra pagar esse transfer ban. Exatamente. Vale ressaltar que se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, tem vaga direta na Libertadores. Então o Corinthians precisa de reforços. Exato. Porque o nosso elenco a gente sabe que é muito limitado. Né? Nós temos um time titular. Sim. Né? Mas às vezes a nossa reposição não é a altura. Né? A gente sabe que os meninos da base estão pedindo passagem, mas tem que ter muita cautela ainda. Então, assim, se o Corinthians conseguir esse título, vai conseguir esse título e se classificar de forma direta para a Libertadores, é de essencial esse pagamento do transfer ban, ainda mais para que possa contratar e reforçar o elenco, porque a gente sabe que a gente precisa mais uma vez ganhar essa Libertadores aí, que tá difícil, hein? Exatamente. E assim, o que eu quero dizer com a saída do Charles é que, cara, não adianta você sair vendendo Charles, vender um jogador aqui, um jogador ali, porque esses jogadores não vão gerar uma renda muito grande pro Corinthians. Vai ser 10 milhões de um jogador, aí mais 5 de outro, você vai ter que vender muitos jogadores até você chegar no valor do transfer ban. Às vezes você vendendo o Yuri, vendendo o Bidon, vendendo o Gui, com uma venda de um jogador desse, você já consegue pagar seu transfer ban todo. E como eu disse, o Corinthians é acima de tudo, gente. E se o Corinthians conseguir fazer o valor com o Breno Bidon, por exemplo, que seja um valor que atinja a quantidade de transfer ban, né, o Corinthians tem que realizar a venda, na minha visão, e seguir a temporada. É isso. Eu concordo com tudo que você falou e vamos ver, né? Tem que esperar agora. Exatamente. E que venha esse título da Copa do Brasil e depois a gente consiga relaxar, entre as Corinthians nunca relaxa. Nunca. Na segunda-feira já vai ter notícia disso, daquilo, ganhando ou perdendo a Copa do Brasil. Mas a gente espera que os diretores façam o melhor para o nosso Coringão e que a gente se reforce para a temporada que vem. E vai Corinthians. Leozão, como dissemos na abertura, os Gaviões da Fiel convocaram uma mobilização para apoiar o elenco do Corinthians antes da final da Copa do Brasil, que acontecerá nesse domingo contra a equipe do Vasco da Gama, às 6 horas da tarde, no Maracanã. A festa de incentivo, vamos dizer assim, acontecerá no sábado, dia 20, né, amanhã, a partir da meio-dia, em frente ao CT do Dr. Joaquim Grava, igual sempre fazem, né, Leo? Quando não tem o trem aberto, a torcida não vai até o aeroporto, faz uma mobilização ali em frente ao CT para apoiar, para mostrar que a fiel torcida tá com os jogadores. E esse momento agora é disso, né, Léo? É um momento de apoio, né? E tem que ser desse jeito. É óbvio que as críticas são normais, fazem parte, né? Mas, por exemplo, as críticas, na minha visão, elas têm que acontecer no dia do jogo, um dia depois. E, cara, depois já começou o foco pro próximo jogo pra ser campeão. Pelo menos é o que eu penso, Leozão. Eu também penso dessa forma. Deu muito certo essa mobilização no Campeonato Paulista, né? A gente sabe que o Corinthians enfrentou a equipe do Palmeiras no jogo fora de casa, então foi de extrema importância a fiel torcida se fazer presente lá no CT do Dr. Joaquim Grava. Pô, foi um baita apoio da fiel torcida, sinalizador, tudo.
Foi lindo de ver. Foi bonito de ver. Eu tenho certeza que será dessa forma novamente. E vai impulsionar os jogadores aí ao Corinthians conseguir esse título. Não só aqui, mas também no Maracanã. O próximo tema... já vamos entrar no próximo tema? Você que já manda. Tá anunciado aí, o Corinthians já anunciou que os ingressos se esgotou, né? Sim. Visitante. Então já começa a festa aqui no sábado e no domingo também. E eu vou te falar, muita gente que não tem ingresso vai colar pro Maracanã, hein, meu parceiro? Exatamente. Você já viu aquela foto, Léo, de um monte de corintiano deitado na areia da praia? Já. Já viu essa foto? Vai então, se repetir. Vai se repetir, porque a fiel torcida novamente fará uma grande mobilização. Como o Léo disse, no CT do Dr. Joaquim Grava, mas também para se deslocar até o Rio de Janeiro, porque já tem 4 mil ingressos vendidos e já tá esgotado tudo que tinha pra fiel torcida. Como visitante, 5% da capacidade, um pouquinho mais de 5% na verdade, já foi esgotado e a fiel torcida fará uma grande festa no Maracanã no domingo às 6 horas da tarde, para que o Corinthians consiga sair com o título. Os ingressos, Léo, foram um pouquinho mais ali de R$300, foi nessa faixa. Então, de boa, né? Bem salgado, né? Ainda bem que é no final de ano tem o 13º do pessoal, tem às vezes aquelas caixinhas que o pessoal ganha de Natal. Você dá então, um fôlego. Dá uma ajudinha, mas se fosse um pouquinho antes, se fosse no começo do ano ou no meio do ano, ia estar um pouquinho mais complicado. Mas, Léo, o que você espera dessa partida em relação à torcida? Não estou dizendo do jogo, eu estou dizendo em relação à torcida. A torcida vai fazer a festa, né, Mati? A torcida vai fazer a festa, a gente sabe, né, que, pô, saindo do CT, a grande parte ali que fará a presença no CT vai ir para o Rio de Janeiro também. Então, assim, fora o pessoal que já é de lá, o turista que tá lá, que já vai ficar pra tentar entrar no Maracanã, vai ser uma loucura. Vai ser mais uma invasão, hein? Exatamente, mais uma. A expectativa é essa, é mais uma invasão do Corinthians no Maracanã. E aí, meu amigo, os jogadores se apegarem a isso e decidir dentro de campo. A gente sabe que vai ser difícil, não vai ser fácil. O Vasco é uma equipe que demonstrou muita qualidade no jogo da ida aqui na Neoquímica Arena, então vai ser um confronto muito difícil. Não vai ser fácil como eu já imaginei. Eu vi muitos colegas aí, com todo respeito, falando que, porque era o Vasco, é um freguês, o Corinthians vai meter 4, vai meter 5, vai resolver aqui. E a gente viu que o jogo foi complicado, o jogo foi 0-0. Está tudo em aberto, né? Como se fosse uma final de jogo único, assim como é na Champions League, na Libertadores. Quem for melhor vai vencer no tempo normal ou nos pênaltis, né? Então, não tem vantagem pra ninguém. A única vantagem que tem é o Vasco, que eu acho que é uma mínima vantagem ainda de jogar em casa. Vai ter 60 mil vascaínos, mas a gente sabe que 4 mil corintianos fazem a diferença nas arquibancadas também. E nós já vimos isso muitas vezes. Né? Então, assim, acredito que vai ser uma festa dentro e fora do Maracanã e principalmente dentro, com a fiel torcida nos batuques, bandeirões, aí para incentivar o Corinthians, para que o Corinthians consiga esse tetracampeonato da Copa do Brasil. Exatamente, você que quiser acompanhar toda a mobilização da torcida, que vai acontecer amanhã no CT do Dr. Joaquim Grava, @Central do Timão em todas as redes sociais, você vai poder acompanhar. Eu mesmo estarei lá. Estarei lá e farei a cobertura para vocês. E também no dia de jogo você também poderá acompanhar tudinho sobre Corinthians e Vasco no mesmo @, Central do Timão. Leozão estará por lá. Também, na Rodrigão, chegada do time no Rio de Janeiro. Tudo que é sobre a final, você poderá começar a acompanhar amanhã a partir do meio-dia e só terminará, aí na segunda-feira. Com título, mundo, se Deus quiser. Vou falar que todo mundo vai estar chapado. Mas vai estar todo mundo feliz. E é isso que importa, Leozão. E vai Corinthians. E vai Corinthians. É isso, família. Essas foram as informações do time do povo, diretamente da Casa do Povo, com meu parceiro Matheus Fernandes. Meu irmão, terminamos mais uma semana e eu espero que na semana que vem vamos estar muito felizes. Muito felizes, Léo. Muito felizes. Se Deus quiser, estaremos muito felizes e comemorando o título do Corinthians da Copa do Brasil de 2025. Amém. O Tetra virá, se Deus quiser. Por hora eu te agradeço, meu irmão, assim como agradeço a todos os nossos patrocinadores, que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria CCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Leozão, tamo junto, meu irmão. Vamos no 3? 1, 2, 3 e vai Corinthians!